Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar de cultura, entretenimento, vamos ter um assunto aqui muito bacana, inclusive sobre carnaval bauruense. Mas antes eu quero apresentar para vocês aqui alguém já conhecido, que é a Camila Fernandes, jornalista já aqui da casa, que vai dividir o microfone juntamente nesse bate-papo aqui conosco. Camila, muito obrigada por aceitar o convite para a gente falar sobre esse momento cultural. Maravilha, gratidão, Mara, dividir o microfone com você hoje diante de Tobias III, que é a cultura viva, né? Respira a cultura aqui em Bauru. Nosso programa vai estar sensacional, muitas histórias, essa trajetória cultural desse menino, esse jovem talento potente em Bauru. Isso mesmo, Tobias III, ele é multiartista, empreendedor, como já mencionei, né, tem essa questão cultural, inclusive na parte aqui no cenário do Carnaval em Bauru. Então vamos falar com ele, deixar com que ele também se apresente. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Tobias, obrigada por você aceitar o nosso convite. Que isso, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Como eu sempre gosto de falar e repito, partilhando um pouco das minhas verdades, da minha trajetória e principalmente da experiência que eu venho angariando ao longo desses anos todos trabalhando com cultura e arte aqui em Bauru. A gente quer ouvir, Camila, de tudo um pouco desse bauruense, que ele dança, faz cultura, é historiador também. Pois é. Então conta pra gente um pouquinho da sua trajetória desse bauruense, como que começou a sua história, inclusive fundindo-se com o carnaval na cidade. Fala pra gente. Na verdade, não tem como falar da minha história sem falar dos meus pais, não é mesmo? Filho de Tuba Ferreira e de Leia Maria, dois grandes comunicadores que tivemos aqui. Neto de Tobias Ferreira também, que foi um fundador de rádios, né? Ele tinha uma trajetória profissional de passar por cidades específicas, fundando as rádios, até que ele fincou raiz aqui em Bauru e acabou constituindo família, etc. E aí meus pais cresceram aqui, meus tios também cresceram aqui. E ambos os lados eram envolvidos com a comunicação, mas eram muito integrados com a parte cultural e artística. Promoviam desfiles, eventos, concursos, tiveram casas noturnas, tiveram circo, tiveram, enfim, N coisas. E eu cresci nesse ambiente cultural e artístico, né? É o fruto do meio, né? É o fruto do meio, ao lado do Chico Cofane, ao lado do Johnny, do Cauê Moraes, enfim, uma galera boa aí, da Cátia Broco, da Denise Amaral. Cresci vendo esse pessoal. Cresci interagindo com eles e cresci livre para poder assumir a minha faceta artística. Claro que todos nós da minha geração tivemos que passar pelo bom e velho vestibular e pela tensão de buscar uma carreira de civil, né, consagrada, respeitada pela sociedade, mas no fim a arte, por inúmeras razões, acabou falando mais alto, acabou sendo uma válvula de escape para alguns tropeços que eu tive aí no início das carreiras profissionais e acabei entendendo que esse era o meu propósito, esse era o meu objetivo. Paralelamente a isso, eu também me formei em História, que era o meu grande amor de infância. Sempre quis ser arqueólogo, adorava passar minhas férias. Nunca vi isso, né? Uma criança que gostava de ficar em casa lendo livros durante as férias, era eu. E sempre lendo livros de história, revistas de história, de arqueologia. E até que eu me formei em História também, depois tive algumas especializações. E por isso que hoje eu tenho um centro cultural e não uma escola de dança. Porque o objetivo do centro cultural é que ele seja como se fosse um museu interativo. Um museu que tem amplitude para você ter interatividade, ter oficinas, ter exposições, ter projetos de memorialização, de musealização e ter a parte artística. Então eu acabei unindo o útil ao agradável. A minha faceta enquanto historiador, enquanto antropólogo e a minha faceta enquanto artística, tudo isso fundido dentro do mesmo espaço. Perfeito, Camila, Mara. faça Realmente, as todo o honras. conhecimento aí, como historiador, né, você trouxe para dentro do Centro Cultural. E é perfeito, porque o Tobias, ele mexe com a história, o resgate de Bauru. E falando em Bauru, não tem como a gente falar do Carnaval, né? Então, o Tobias é interessante que nos últimos anos, Mara, ele vem fazendo um resgate do Carnaval bauruense. Memória, transformando tudo em memória. Isso é muito importante para a cidade. Fala um pouco mais sobre esse trabalho. Então, eu procuro sempre explorar
um tema ao máximo que eu tenho capacidade de fazê-lo. Então, quando eu, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre possíveis enredos, eu verifico o quanto aquilo dialoga comigo, com a realidade local, o quanto aquilo pode se desdobrar em outros trabalhos. Então, por exemplo, os enredos que nós levamos para a Avenida, eles também têm um desenvolvimento enquanto espetáculo de teatro, espetáculo de dança, eles também têm a musicalização, eles também têm um estudo da parte museológica, da parte historiográfica. Tudo isso vai acontecer ao longo daquele ano. Então, é como eu falo, o desfile de enredo que parte do meu trabalho, ele funciona como um trabalho de conclusão de curso ali na Avenida. Esteticamente, plasticamente, para as pessoas verem. Mas ele tem muitos outros desdobramentos. Inclusive agora, para o próximo desfile, além do desfile, nós temos espetáculos de dança, nós temos coreografias, nós temos exposição de acervos. Tudo isso que compôs esse espetáculo que vai ser visualizado lá no dia 14 ou no dia 16 de fevereiro, por exemplo. Mara, quem não sabe, quem está nos assistindo que não conhece, Tobias III está à frente da Escola de Samba, Estação 1º de Agosto. Exatamente. Que foi o pontapé inicial desses trabalhos carnavalescos. Começamos com a Estação 1º de Agosto, lá em 2016... Passamos por todas as categorias de bloco, né? Categoria originalidade, categoria especial, até chegarmos finalmente na categoria de escola de samba, que sempre foi o meu sonho, ter uma escola de samba. E agora também temos o Bloco Swing do Icaraí e a LIAB, que é a Liga de Agremiações Carnavalescas Independente de Bauru. Tudo isso para proporcionar um cenário melhor para o movimento não só do carnaval, mas da cultura popular bauruense. A sua pós-graduação em antropologia e também arqueologia ajuda de alguma forma nesse cenário carnavalesco? Sem e de dúvida. que forma? E a parte também como historiador? Sem dúvida, porque me permite desenvolver um trabalho de pesquisa verossímil e que procure entender realmente o que houve. Porque o carnaval, ele funciona como uma lupa sobre a qual você se debruça em um tema. E aí, a partir desse tema, você pode enviesá-lo para qualquer lado. Preferencialmente que seja um lado conveniente para que aquela agremiação queira lançar luz sobre esse caso. No caso da Estação 1º de Agosto, do Swing do Icaraí, e até do trabalho à frente do Centro Cultural, meu objetivo é sempre gerar informação para as pessoas. Se chama escola de samba por causa disso, porque você está gerando formação e informação. E um desfile de carnaval, ele nada mais é do que um teatro a céu aberto, mas eu também o vejo como uma aula a céu aberto. É lúdico, é mais palatável, porque você está ouvindo, você está cantando, você está vendo, você está sentindo, mas ainda é uma transmissão de informação. Que é uma plataforma mais impactante do que um desfile da Estação 1ª de Mangueira, Com certeza. sobre o que ela Emocionante. fala ali, não tem como. Quantos debates, todo ano você tem debates e polêmicas a respeito da escolha de determinados enredos, determinados temas, por quê? Porque são temas que são emblemáticos, são temas que são tabus, e as escolas de samba e blocos não se privam de tocar nesses assuntos, pelo contrário. Essa é a nossa forma abrasileirada e uma forma autoastral de se discutir isso. Nós não precisamos nos reunir apenas num setor acadêmico de uma universidade para discutir isso, nós podemos fazer isso na rua. Podemos fazer isso através do corpo em movimento, através do canto, através da percussão, através da plástica, da imagem, da textura. Então, dá para você explorar de muitas formas aquele tema. E é muito importante. Eu acho que um país como o nosso, que é um país com tanta potência, mas que tem um déficit de educação tão grande, e principalmente na fase que estamos vivendo, de desinformação tão grande, é importante você ter lucidez no trabalho de uma escola de samba para fazer um contraponto e mostrar algo que tenha uma base sólida em fatos. E o que significa para você reproduzir o carnaval em Bauru e também dar sequência nesse legado do seu pai e dos seus pais? Para mim, significa legado mesmo, propósito. Como que nós vamos ser vistos daqui a alguns anos? É como eu costumo falar para os meus passistas, para o casal de Messalha Porta-Bandeira, para os ritmistas nos ensaios, como que nós queremos ser lembrados?
Que trabalho que nós vamos deixar para as pessoas? Que tipo de base nós vamos deixar para as pessoas? Como eu costumo falar em tom de brincadeira, eu peguei um pau de galinheiro com a estação 1º de agosto e quero entregar um cajado, principalmente com strass, purpurinado, bonitinho, limpinho, porque é muito difícil, né? E, infelizmente, a nossa cultura, a sensação que eu tenho é que ela possui uns hiatos entre uma geração e outra. Então, eu sinto muita falta de você conseguir conversar com os mais velhos de uma maneira que não se restrinja só ao carnaval enquanto entretenimento, mas enquanto cultura, enquanto manifestação. Como o caso do Icaraí, que é um recorte do meu estudo, que é um clube preto que teve aqui em Bauru. Como é difícil achar informações a respeito. Você não acha em lugar nenhum. Você pouco encontra, se encontra alguma coisa em jornal, é muito mais restrito às memórias, à oralidade. E as pessoas envelhecem e morrem. Então, esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento vai embora com elas. E no carnaval, na cultura popular, ainda que isso também seja um pilar fundamental, a questão da transmissão, da oralidade, dos mais velhos, eu entendo que também precisamos encontrar outras formas de salvaguardar essas informações. Porque senão elas se perdem com o tempo e aí você fica com uma lacuna entre gerações. No meu caso, que estou com 31 anos e quero saber a respeito de Icaraí, se eu não tivesse me envolvido e me embrenhado e pesquisado nomes e conseguido arrancar um contato ali, um contato lá, ido até a casa da pessoa, entrevistado, provavelmente eu não teria conteúdo nenhum. Hoje eu tenho um conteúdo vasto, a câmera está ligada, né? Tem um conteúdo vasto. Eu devo ter aí umas 500 fotos que eu digitalizei, fora alguns conteúdos que meu pai tinha produzido, que eu puxei na memória e lembrei que ele tinha produzido há muito tempo atrás. O que é legal, porque eu consigo estabelecer agora um contraponto, né? Aquela pessoa dando uma entrevista pro meu pai há 20 anos atrás e eu coletando uma entrevista com ela agora, né? Interessante. Não, isso é historiografia, né? Você tentar retirar... E outra, a memória, ela tem falhas, né? E ela tem vieses, porque às vezes você não quer contar tudo, às vezes você quer contar aquilo que é conveniente pra história ficar bonitinha pra você. Então, tem tudo isso que a gente tem que peneirar ali durante o processo de pesquisa. Por isso que é importante a questão da formação também, porque, claro, é impossível ser imparcial, que eu também estou partindo de um pressuposto do meu lugar de formação e tal, mas de algum modo tentando... esmiuçar e trazer essas informações à tona para que isso possa ser legado para as demais pessoas. Para que as pessoas possam, por exemplo, eu quero saber sobre a história do Carnaval de Bauru. Pô, eu posso ir lá no Centro Cultural Tobias, que eu sei que eu vou ter acesso a muito acervo físico, de imagem, de foto, de vídeo, de gravação, de áudio, de vinil. Eu quero saber da questão preta de Bauru, de clubes afrocentrados que vieram aqui em Bauru. Pô, posso ir lá. Quero saber da cultura popular. E é um caminho sem volta, porque eu comecei com um projeto de pesquisa chamado Memórias do Carnaval de Bauru. E esse projeto, foi muito legal, gerou até o filme que eu produzi, um longa-metragem sobre a história do Carnaval de Bauru. Mas conversando com essas pessoas, eu percebi que elas eram, na verdade, eu sou como elas. Eu tenho interesse pelo carnaval, que é o grande amor da minha vida, mas eu acabo sendo fuçado e me envolvendo com outras coisas também. Daí eu comecei a perceber que só o Memórias do Carnaval de Bauru estava me limitando, porque eu já estava me sentindo engessado. Mas esse sujeito, essa pessoa, se envolveu com muitas outras coisas, eu só estou falando sobre carnaval. Essa pessoa fez muito mais coisa na vida dela, foi envolvido com futebol amador, foi envolvido com isso, foi envolvido com aquilo. E aí eu derivei um projeto chamado Memórias Populares de Bauru, que já abriu o escopo para eu conseguir conversar com essas pessoas sobre muitas outras temáticas. Então hoje eu estou aí com quase 50 entrevistas de pessoas relacionadas ao carnaval, pessoas não relacionadas ao carnaval, e que é muito legal porque elas vão costurando com as suas memórias a história de Bauru. A história política, a história econômica, a história social. Às vezes um fala uma coisa, o outro traz uma informação que faltou ali, aí aquilo começa a fazer mais sentido, porque aquela informação começa a se estruturar. E principalmente conhecer as pessoas que provavelmente ninguém nunca conheceria. Porque nós carnavalescos, nós somos pessoas comuns. Nós não somos necessariamente, como eu, artistas que sobem no palco e vivem de arte.
Às vezes ele é torneiro mecânico, ele é advogado, ele é médico, ele é dentista, ele é pedreiro, e no carnaval ele é um mestre de bateria, é uma rainha. Ele se transforma. Se no carnaval. transforma. Por isso a questão que eu acho sensacional da subversão do carnaval, que é a pessoa poder ser o que ela é, poder ser o que ela quer ser, e não o que a pressão social destinou ela para ser. Eu poderia ser, entre aspas, só um historiador, mas eu também sou artista. E eu procuro enaltecer esses dois aspectos e conjugá-los para produzir um trabalho que deixe propósito e deixe legado para as pessoas. Perfeito, Mara. A gente fecha os olhos, assim, Tobias falando do resgate do carnaval. Fechei os olhos, falei, é isso, é sobre isso que precisamos. O carnaval tá logo aí já que também, a sociedade né? Daqui a pouco precisa, chega, é já tá importante. aí. E lembrando, Marinha, que entre as entrevistas ele foi resgatar pessoas importantíssimas para o carnaval e para a história de Bauru como um todo, até a ferrovia. Ele resgatou Fuminho, Oswaldo Fuminho, no alto de seus 90 anos atualmente, que é o ícone do Icaraí, Nossa. diretor social do Icaraí. Tem muitas histórias, Pelezinho. Jair Odria. Meu Deus, Gilson. Tem muita gente. Minha própria mãe. Tem muita gente que eu E coletei. quais foram e são os desafios, você que é da área cultural e está envolvido diretamente com o carnaval, para você? Nossa Senhora. São muitos desafios, mas entre eles são que você todos. poderia apontar. E o apoio, também gostaria que você falasse sobre o apoio. Meu pai amado, momento polêmica. Ontem eu tava conversando com uma moça que ela tem um quilombo, ela tem um projeto de quilombo aqui em Piratininga. E ela tava me pedindo uma ajuda sobre como estruturar o trabalho dela, nortear para fazer captação de recursos. E eu falei assim, meu bem, o poder público não vai ajudar. Ponto. Agora, o que me preocupa mais, sendo muito honesto, não é o poder público, são os meus próprios pares. Porque os meus pares atrapalham mais do que o poder público. E olha que a queda de braço com o poder público já é ferrenha, já é difícil. E de que forma você menciona que atrapalha mais? Atrapalha porque eu acho que quem pode ajudar e não ajuda já está atrapalhando. Tem sentido. Por exemplo, dia 7 de setembro eu fiz uma ação no Sambódromo em prol do Sambódromo. Nós reunimos cerca de 300 pessoas lá. Não tinha nenhuma escola de samba e bloco nessa ação, fora a minha. Às vezes, ficando apático a uma certa situação, colabora para que não ande, não rende. Não ande, não renda. Não fortaleça o movimento? Não fortaleça o fortalece. movimento. Não é possível que você tenha uma escola de samba e um bloco e não tenha uma pessoa para ir lá representar. Nós estamos falando de instituições que, dentro do regulamento, tem que ter, no mínimo, 120 pessoas. Não é possível que não tenha uma pessoa que possa dar uma passada lá com a camiseta da sua agremiação. Enquanto isso, nós tivemos bloco de maracatu, nós tivemos bateria universitária e não tivemos outros blocos de escolas carnavalescas. Então é muito complicado. Ontem eu estava dando aula e falei assim, gente, quando tiver uma ação de carnaval, pode ser da nossa escola, do nosso bloco, da nossa liga, pode ser das outras, não importa, tente ir. Compartilha, comenta, qualquer coisa já é alguma coisa. E qualquer coisa já é muito num cenário em que a maioria não faz nada. Nós vamos continuar falando a respeito. Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Bora. Vou pedir para a Camila fazer as honras de uma pergunta antes e você vai responder para a gente depois. Meu pai. Enquanto a gente toma uma aguinha. Camis, fica à vontade. Faça as honras. Não, são muitos assuntos, né, Mário? Com esse jovem talento cultural de Bauru, Tobias, que a gente viu crescer, né, desde pequenininho aí, gente, com a Leia, com o Tuba, nos desfiles. Fale pra gente a importância de tentar,
né, unir toda a sociedade, toda a comunidade em prol do resgate, da reforma do Sambódromo de Bauru, que é um assunto sério e está cada vez mais potente, né, entre os grupos carnavalescos. E como você disse, o simples fato de uma escola de samba, um bloco não participar, isso acaba esvaziando a luta. Sim. Então, para você pensar enquanto a gente toma uma aguinha, a gente volta já, responde depois do intervalo. Ai, Você então não saia daí, continue com a gente que nós voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Tobias Terceiro. E antes do nosso intervalo, deixamos aí uma pergunta para você pensar e nos responder. Camila, por gentileza, reforça para gente qual foi a pergunta para que Tobias possa responder pra gente. É o Enem, né? Resposta pergunta de vestibular. Pois é, menino. Que Antes isso? do nosso intervalo, eu havia perguntado para você refletir, pensar um pouco sobre a importância, né, de unir toda a comunidade em prol de uma causa única, porque não só Bauru merece, mas como todo o carnaval. E nós temos um dos maiores sambódromos do Brasil, um dos primeiros. Então, já está parado desde 2020. Então, qual a importância agora de fortalecer essa luta? Eu acredito que a importância dessa luta é pelo resgate da memória e principalmente do amor do bauruense pela cidade. A nossa cidade está largada. A minha causa é mais voltada para a questão cultural do sambódromo, enquanto aparelho cultural artístico, mas nós poderíamos falar da estação ferroviária, nós poderíamos falar da malha ferroviária, poderíamos falar das nossas praças, poderíamos falar, enfim, da ET, poderíamos falar de N causos de Bauru que parece que não andam, não avançam. No nosso caso, estritamente sobre o recorte do sambódromo, trata-se de um aparelho que é capaz de aglutinar todas as grandes manifestações culturais e artísticas da cidade. Hoje nós estamos carentes, uma cidade com quase 500 mil habitantes, que não tem um espaço adequado para ter grandes eventos, grandes shows. Lembrando que o recinto de exposições é um recinto de exposições de animais, não é um espaço adequado para você ter shows, ter manifestações culturais e artísticas. É um espaço que fica descentralizado, ou seja, não permite que as pessoas se desloquem para ele de forma democrática, de forma acessível. Imagine quem mora na Vila São Paulo para chegar num show no recinto de exposições. Quantos ônibus? Quantos ônibus, o tempo que essa pessoa vai levar, o custo para operacionalizar essa saída de casa para desfrutar de um direito fundamental, que é o acesso à arte, ao lazer, ao entretenimento. No Sambódromo nós temos uma arquibancada para 20 mil pessoas, nós temos linhas de ônibus mais fáceis para acessibilizar ali, temos a principal avenida da cidade passando por ali, é o segundo Sambódromo do país, é um espaço que pode atender Réveillon, Natal, encontro de carros, manifestações religiosas, carnaval, parada da diversidade, enfim, todo tipo de manifestação pode ser comportada dentro do sambódromo. Então, por que não? E olha o investimento que foi feito para esse espaço ser construído, para hoje ele se encontrar num lugar de ostracismo, de abandono. Vamos imaginar o sambódromo operacionalizado e funcionando, como ele não vai oxigenar o próprio bairro do Geisel, como ele não vai articular aquela região de uma maneira melhor, um espaço que possa ser plural, que possa ser artístico, que possa ser esportivo, que possa ser um espaço de encontro para as famílias nos fins de tarde, aos finais de semana. O espaço já existe. É um desserviço você não fazer a manutenção de um aparelho público que já existe, que já está posto. Acontece que as pessoas costumam condicioná-lo apenas estritamente ao carnaval, que acontece em 2 dias em Bauru, e se esquecem que nos outros 363 dias do ano, ele pode servir para N funções. Exato, realmente. Pegando esse gancho rapidinho, então, para você passar para o público que assiste neste momento os preparativos para 2026, hein, Mara? Estação 1º de agosto vem aí com o enredo Estrela d'Alva. Exatamente, um gurufim para Dalva, que foi uma bailarina e principalmente uma professora, um ser humano iluminado, que impactou centenas de milhares de vidas aqui em Bauru, e não só em Bauru, no exterior também. Ela tem uma trajetória extremamente vencedora, uma trajetória internacional, e nós vamos exaltar
a biografia, a história dessa mulher que ultrapassou as salas de aula. E hoje nós temos nos deparado e estamos nos deparando com centenas de pessoas que passaram pelas mãos dela e que se referem a ela com muito carinho, com muito cuidado, com muita sensibilidade pelo impacto que ela proporcionou nas vidas dessas pessoas. Então levaremos um desfile grande, um desfile volumoso e principalmente um desfile muito romântico, porque fala do amor dela pela arte, do amor dela pelas pessoas. Então a Dalva merece esse Gurufim, que é uma homenagem póstuma dentro das religiões de matriz afro-brasileiras, porque foi um ser humano ímpar. E a Estação 1º de Agosto está aqui para reconhecer a história do local e a história das pessoas desse chão chamado Bauru. Tobias, tem alguma coisa que não foi perguntado e você gostaria de comentar? Nossa. E aproveitando também que nós estamos aí caminhando para o final do nosso bate-papo, deixar um recado especial para quem nos acompanha. É claro que a gente sabe que foi só um comecinho aqui de um bate-papo. Foi só um tira-gosto. Você vai deixar também para acesso. Vai ter que fazer uma série comigo aqui, gente. Exatamente. Olha, bom, para 2026, nós vamos ter muitas novidades, muitas coisas boas, não só com o enredo da estação. Tem a LIAB também, que é a Liga Independente de Agremiações Carnavalescas, através da qual estamos fazendo um trabalho bastante sólido junto ao poder público, em prol do sambódromo, de uma maneira didática, de uma maneira administrativa, de uma maneira burocrática. O objetivo é trazer um cenário melhor para o movimento do carnaval, para a consolidação do nosso carnaval de uma maneira profissional, tal qual o hip hop já conseguiu fazer aqui em Bauru. O Bloco Swing do Icaraí, com o qual estou vestido aqui hoje também, vai fazer a sua estreia. Com o enredo do Samba ao Samba, já é um bloco que traz uma característica afro, de se debruçar sobre enredos afro, sobre personalidades afro de Bauru. Essa vai ser uma vertente de desenvolvimento, de exploração de enredos desse bloco. E o meu centro cultural também não tem como deixar de dizer dele. Nós vamos ter várias estreias e lançamentos de peças, de espetáculos, de filmes, de produções audiovisuais, enfim, tem muita coisa boa aí para vir em 2026 e vai ser um prazer estar aqui em outras oportunidades compartilhando essas novidades com vocês também. Centro Cultural Tobias III, localizado em qual local e como que faz para ter acesso também, se tem algum contato telefônico, passa Instagram, passa tudo para o pessoal aí acompanhar. Tudo que tem direito. Centro Cultural Tobias III localiza-se a rua Pedro Fernandes, 905, no Jardim Ferraz, aqui pertinho, somos vizinhos, quase que de muro. Do ladinho. É só buscar nas redes sociais Centro Cultural Tobias III ou Tobias III, põe Tobias III que vocês vão encontrar tudo que eu tô falando lá. A escola, a liga, o bar do seu Zé, enfim, N coisas. E tem o meu número de contato também, que é 14997394167. E a mensagem que eu tenho para deixar para as pessoas, é uma mensagem sobre a qual eu reflito muito na minha vida. O que nós vamos deixar para as pessoas? O que nós vamos legar para as pessoas? Eu sou muito crítico, muito autocrítico e recentemente eu tenho sido questionado assim por que eu deixo de falar em algumas ocasiões. E eu tenho respondido que se não há algo bom para ser dito, é melhor não dizer nada. E eu sinto que muitas vezes nós pecamos pelo excesso de querer falar, de querer demarcar espaço e posicionamento. E às vezes se ganha uma batalha não entrando nela. Então, qual que é o nosso propósito? O que nós viemos fazer aqui? O meu trabalho e todos esses desdobramentos que nós conversamos aqui, o único objetivo dele é impactar as vidas das pessoas positivamente e tentar gerar e postergar um cenário melhor do que aquele que eu encontrei. Recado dado, Camila. Recado dado, realmente. Muito bem dado. Obrigada também por você dividir aqui nesse momento cultural juntamente com o Tobias e os próximos aí também falando sobre outros assuntos, né, Camila? Com mais frequência Estaremos aqui com a juntos gente. aqui. Exatamente. Obrigada mais uma vez por Mara, dividir o estamos microfone. iniciando uma série aí de personalidades do Carnaval de Bauru. Então, gente, vocês aí de casa vão ver a gente mais vezes Isso no aí, Pod juntinhos. Conversa Diária. Obrigada, Camis. Gratidão sempre.
Obrigada a você por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho da sua história, porque tudo que tem parece que tem uns 80 anos já, né? Nossa, De legado. Sucesso para você e fica o nós. convite para que você retorne em outros momentos aqui conosco também. Tudo de bom. Eu voltarei. Então, Casa é assim, sua. encerramos. Gratidão a todos. E a você, claro, vou deixando aqui também a minha gratidão imensa por nos acompanhar até o final desse bate-papo com Camila Fernandes, Tobias III, esse produtor cultural, né, que faz a diferença aqui na nossa querida Bauru por meio da cultura, inclusive. Obrigada mais uma vez por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!